E agora nós temos a mensagem da nossa querida evangelista Cláudia Gaspar. Um momento, por favor. Shalom, meus amados irmãos. Espero que todos estejam bem e na graça e na comunhão do Santo Espírito do Senhor Jesus. Hoje eu vim trazer aqui uma mensagem do Senhor. É uma mensagem que o Senhor está falando já com bastante irmãos a respeito que o tempo está acabando, né, irmãos? Na verdade, algumas revelações, visões, falam que o tempo acabou, né? Nós só estamos aguardando aí o grande dia em que o relâmpago irá passar e nós seremos transformados, né? Num piscar de olhos. Que maravilha, esse é o grande dia que nós estamos aguardando. E aqui eu vou colocar, eu vou passar, né, uma mensagem da irmã Daniela Coimbra. A nossa irmã estava fazendo uma devocional, onde o Senhor passou aqui uma mensagem para ela. Está no livro de Mateus, no capítulo 9, Mateus, capítulo 9, no versículo 37 e 38, diz assim, 37 fala, disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38, orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Oh, aleluia, né? O tempo da colheita está chegando, meus amados irmãos. Nós vivemos tempos proféticos e é essencial entendermos que a colheita final está se aproximando. O Espírito Santo está chamando a igreja para se preparar e agir, pois a ceifa está prestes a acontecer. O Senhor da seara está chamando os ceifeiros. A seara, ela é realmente grande, meus irmãos, mas poucos são os ceifeiros. E a palavra do Senhor fala, né, rogai, orai, né, pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, há um grande número de almas prontas para serem colhidas para o reino de Deus, mas há escassez de trabalhadores. Ele não nos manda apenas observar a necessidade, né, do nosso próximo, mas orar para que mais pessoas sejam enviadas à seara. Essa chamada é para todos os discípulos de Cristo. Todos nós temos uma parte na grande colheita de almas. Todos nós somos chamados, né? Poucos são os escolhidos, porque poucos se dispõem a colocar a mão na obra. Poucos se dispõem a falar, Senhor, eis-me aqui, me usa, envia a mim, né? Que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor. Pois nós podemos ver, amados irmãos, quantas pessoas estão necessitadas do Senhor Jesus, ainda que eles não creem, mas eles estão necessitados da palavra do Senhor Jesus. Mas o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer se as pessoas não param mais para ouvir a palavra do Senhor? Nas revelações o Senhor fala, intercedam uns pelos outros. Orem uns pelos outros, né? Entrem na brecha em oração, amado, nós conhecemos a palavra. Nós que estamos aqui, né, acompanhando aqui o canal do Pastor João, nós conhecemos a palavra do Senhor, nós somos chamados como coluna da nossa casa. Nós conhecemos e sabemos das profecias, nós conhecemos os sinais, o tempo que nós estamos vivendo. Então, o Senhor conta comigo e com você para nós estarmos orando. Nós somos chamados os trabalhadores da última hora. Nós somos chamados para ser trabalhadores da última hora, do último momento, desse tempo que nós estamos vivendo. Não é? E só que para ser contratado, né, para trabalhar aqui na obra do Senhor, como eu preguei esses dias na Igreja Raiz,
eu preguei exatamente esse título, Trabalhadores da Última Hora, né? Para nós sermos contratados pelo Senhor da vinha, por Jesus Cristo, para trabalhar na obra dele. Nós temos que ter o essencial, amados irmãos, porque nós temos que ter vontade de aprender a trabalhar. Vontade de aprender a trabalhar na obra, porque muitas vezes a gente chama, né, as pessoas, vamos orar. Eu não sei orar. Louva para o Senhor. Eu não sei louvar. Né? Então, se você tiver vontade de aprender, o Espírito Santo vai te capacitar. Porque nem todos que estão na obra, nem todos não, ninguém que está na obra nasceu sabendo, né? O Senhor, ele não chamou um para ser pastor, outro para ser mestre, outro para ser evangelista, outro para ser profeta, outro para ser apóstolo, porque a pessoa é bonitinha, porque a pessoa tem uma vida financeira mais estável, porque a pessoa mora num lugar mais melhorzinho. Não. O Senhor, ele chama os pequenos mesmo, né? O Senhor chama aquele que não sabe nada, porque é ele que capacita. Nós temos que depender do Senhor Jesus. Então, nós temos que depender do Espírito Santo. Ele vai capacitar você para estar na obra do Senhor. Nós temos que ter vontade de aprender a trabalhar, nós temos que ter vontade em querer crescer profissionalmente, né? Ou seja, espiritualmente, né? O trabalhador, ele precisa ser humilde, ele precisa ser obediente a tudo que o Senhor mandar ele fazer. Ele tem que ser fiel, ele tem que ter os princípios bíblicos, né? Na vida dele, no caminho dele. Ele tem que abrir mão de todos os pecados. Muitas vezes renunciar à sua própria vontade. Isso é o mais difícil, mas o Senhor, ele nos capacita. O Senhor, ele nos ajuda, né? Então, amados, nós temos que querer realmente estar disponível para trabalhar na seara do Senhor. Ele está atento, ele está chamando, né? Todos os dias o Senhor está chamando. E a palavra do Senhor fala que poucos são os escolhidos. Aqui a nossa irmã Daniela também coloca o joio e o trigo, a separação final. Mateus capítulo 13, no versículos 39 a 43. 39, fala assim: e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado, e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Oh, aleluia! Jesus está nos dizendo que no fim dos tempos, amados irmãos, haverá uma separação entre os que pertencem a Deus e os que rejeitaram a sua verdade. O trigo representa os filhos do reino, enquanto o joio representa aqueles que permaneceram na incredulidade, aqueles que permaneceram na mornidão. A palavra do Senhor mesmo fala que aqueles crentes que são mornos, o Senhor estaria vomitando da sua boca, né? Então, esse tempo da colheita será decisivo e não haverá mais chance de mudança após esse julgamento. Hoje ainda há tempo, né, para o arrependimento e para buscarmos a santidade.
Hoje ainda há tempo, né? Hoje ainda nós estamos vivendo nessa época da graça, amados irmãos, onde nós podemos escolher com tranquilidade, né? Dependendo da nação que você mora. Aqui no Brasil ainda não tem perseguição. Aqui no Brasil nós podemos andar ainda com a Bíblia embaixo dos braços, nós podemos parar em qualquer esquina e pregar a palavra do Senhor. Aqui no Brasil nós podemos colocar louvores altos dentro do carro e passear pela cidade. Aqui no Brasil nós podemos colocar louvores altos dentro da nossa casa. Nós não temos ainda perseguição, mas tem países, irmãos, que não podem nem falar do nome de Jesus, eles não podem ter uma Bíblia. Para eles orarem, tem que ser no Espírito. Se for para orar com voz alta, dependendo da nação, eles têm que ir até no meio do mar com um barquinho para poder adorar e louvar o santo nome do Senhor em voz alta. Tamanha é a perseguição. E nós sabemos, né, quantos dos nossos irmãos estão sendo presos, torturados, né, por conta de pregar a palavra do Senhor Jesus. Então, nós temos ainda essa liberdade de poder aceitar o Senhor, ainda que haja perseguição para fora, nós temos ainda o livre-arbítrio de estar escolhendo. Mas haverá um tempo após o arrebatamento, amados, para aqueles que ficarem, não forem arrebatados por agora, né? Que o Senhor já está falando que está voltando. Aqueles que ficarem para a grande tribulação, eles irão ter, sim, uma chance de aceitar a Jesus. Mas aí vai ser muito mais difícil, né? Porque nós conhecemos a palavra do Senhor. E nós sabemos que o período da grande tribulação vai ser muito, muito difícil você falar que você é crente. Se hoje, né, você não fala, não assume que você é um discípulo do Senhor, quem dirá na grande tribulação? Que você vai ser totalmente ameaçado, né? A sua família vai ser ameaçada. Então, aceite hoje. Não perca a oportunidade hoje. O Senhor já está fazendo a separação. Esses são ovelhas, aqueles são os bodes. Esses são os meus filhos que querem me seguir. Esses são os meus filhos que obedecem às minhas vontades, os meus mandamentos. Aqueles são os que querem a vontade do mundo. Aqueles são os que querem viver como o mundo vive. Aqueles são os desobedientes. O Senhor já está fazendo esta separação. Então, vamos nos arrepender. Vamos falar com o Senhor. Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero seguir o teu caminho. Eu quero abrir mão das minhas vontades, né? Eu quero renunciar o desejo da minha carne. Eu quero fazer parte do teu reino. Eu quero fazer parte dos irmãos ceifeiros, né? Para ajudar na colheita. Faça uma oração, converse com o Senhor Jesus e você vai ver a mudança de vida que você vai ter a partir, né, dessa declaração que você vai fazer para o Senhor Jesus. O clamor das almas, diz aqui a nossa irmã Daniela Coimbra, a urgência da colheita. João 4,35 diz, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantei os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Nós vivemos dias em que as nações estão sedentas. As pessoas estão buscando respostas. Deus quer despertar o seu povo para evangelizar e discipular, para que se cumpra seu chamado nesta terra. Aleluia. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. O que precisa é você se colocar na posição que o Senhor está te chamando. É você sair da comodidade e falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia. A colheita e o juízo vindouro, Apocalipse capítulo 14, versículo 14 e 16 fala, e olhei, e eis uma nuvem branca,
E assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. Aleluia. Aqui vemos a colheita final, quando Cristo voltará e julgará as nações. A colheita está madura. Significa que o tempo da decisão está acabando. A última colheita está próxima. E Deus nos chama para sermos ativos no seu reino. Sejamos trabalhadores fiéis. O tempo é curto, mas ainda há esperança para muitos. Que possamos responder ao chamado e sermos instrumentos de Deus nessa grande colheita. Irmãos, grande a mensagem do Senhor e forte, né? Muito forte para nós nesta noite. Perdão. E rapidinho para terminar, a apóstola Maura teve uma visão em que ela estava num campo de plantação. Né? Sabe, é o campo de plantação, tem aquelas ruinhas no meio, né, das plantações, tem uma ruinha de terra, aí tem aquela coluna de plantação, depois tem mais uma ruinha, né, e tem aquela outra de plantação, então são separadas por ruas. E ali ela via vários trabalhadores, homens e mulheres, irmãos e irmãs, estavam ali com a enxada na mão, limpando. E ela chegou então para um dos irmãos e falou: irmão, escuta, falta muito para nós terminarmos de limpar esta plantação? E o irmão virou e falou assim para ela: não, apóstola Maura, já falta 5 ou 6 ruas no máximo e nós iremos terminar. Aleluia! E aí o Espírito Santo veio com a interpretação desta visão, que falta poucas ruas para terminar, né, de fazermos ali, de limparmos a plantação. Falta pouco. Quer dizer, os trabalhadores da última hora estão ali trabalhando, mas falta pouco, o serviço já está terminando, falta meia dúzia de ruas para terminarmos de limpar, não é? Diz ela que nós estávamos limpando aquela rua, né? Tirando ali as últimas sujeiras, porque a seara está pronta, está madura, já está na hora de fazer a colheita. Então, primeiro nós estamos limpando o caminho, aplainando, e depois será feita a ceifa. Olha que tremendo, irmãos. Então, o Senhor, ele já está dando visão, ele já está dando revelação, ele já está trazendo na própria palavra dele a mensagem, o entendimento de que o tempo acabou. Glória, amém, aleluia. Vamos fazer uma oração para terminarmos. Senhor, desperta-nos para o teu chamado. Ajuda-nos a enxergar as almas que precisam de ti e a sermos fiéis no trabalho da colheita. Prepara-nos para o arrebatamento e enche-nos do teu espírito para cumprir a tua vontade. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Sejam todos muito abençoados e que o Espírito Santo possa convencer a todos do chamado, da importância de trabalhar na obra, da importância de estar andando em arrependimento, andando fiel nos princípios bíblicos, andando em comunhão com o Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Amém? Sejam todos abençoados em nome de Jesus.